Entre barracas e vozes da feira, ele parou sem acreditar no que via. Cada traço dela trazia à tona um passado que nunca morreu. Se inscreva no canal e descubra como um encontro inesperado revelou verdades escondidas e mudou para sempre o rumo de 2 vidas. A feira fervilhava naquela manhã ensolarada de sábado. As barracas de lona colorida formavam um corredor apertado por onde circulavam moradores e turistas, atraídos pela fama dos produtos orgânicos da região. O aroma de café recém-passado misturava-se ao cheiro doce das frutas maduras e ao burburinho das conversas animadas. Aaron Muller, o proprietário da fazenda Horizonte, caminhava com passos tranquilos entre as barracas, parando ocasionalmente para cumprimentar conhecidos. Aos 48 anos, Aaron carregava no semblante marcas de uma vida dedicada ao trabalho árduo e de uma dor silenciosa que poucos conheciam. O sol de Minas Gerais iluminava seus cabelos grisalhos enquanto ele observava os produtos com olhar crítico e experiente. Vestido com simplicidade, uma camisa de algodão azul e calças jeans desbotadas, nada em sua aparência denunciava que era dono da maior produção de café da região. Respeitado por todos, Aaron havia construído uma reputação de homem justo e generoso, embora reservado. A solidão que escolhera após a tragédia de 10 anos atrás tornara-se parte de sua identidade, assim como as terras que administrava com tanto zelo. Ao virar a esquina em direção à seção de frutas, Aaron sentiu o tempo congelar. Atrás, de uma mesa simples coberta por uma toalha xadrez vermelha e branca, organizando maçãs polidas que refletiam a luz do sol, estava uma jovem cujo rosto o atingiu como um golpe físico. Por um instante insustentável, acreditou estar vendo um fantasma. Os traços delicados, os olhos castanho escuros profundos, o modo como prendia o cabelo negro em um coque despretensioso, tudo nela evocava Clara, a mulher que perdera há uma década. Imóvel, observou a jovem atender uma senhora idosa com um sorriso gentil. Sua voz melodiosa carregava o mesmo sotaque suave da região de Campos do Jordão que ele conhecera tão bem. Aaron tentou controlar a respiração que se tornara irregular. Seria possível que a semelhança fosse apenas uma coincidência cruel do destino? Quando finalmente reuniu coragem para se aproximar, sentiu as pernas pesadas, como se caminhasse contra uma correnteza invisível. "Bom dia", disse ele, com a voz ligeiramente trêmula. "Quanto custa o quilo das maçãs?" A jovem ergueu o olhar e, por um momento, Aaron viu um lampejo de reconhecimento passar por seus olhos, como se ela também o conhecesse de algum lugar. O sentimento dissipou-se rapidamente, substituído por um sorriso educado. "Bom dia, senhor. Estão R$ 12 o quilo. São orgânicas, cultivadas no pequeno sítio que arrendo nas terras do convento Santa Clara." O nome do convento provocou um sobressalto em Aaron. Era justamente para onde Clara havia dito que iria quando desapareceu de sua vida sem explicações. "São muito bonitas", comentou ele, selecionando algumas frutas para disfarçar seu desconforto. "Você sempre trabalha nesta feira?" "Sim, todos os sábados", respondeu ela, pesando as maçãs com cuidado. "Chamo Lara Cohen. Trabalho sozinha no cultivo e na venda desde que deixei o convento há 2 anos. Aaron observou suas mãos habilidosas, manuseando a balança. Eram mãos de trabalhadora, com pequenos calos que falavam de dias dedicados à terra. Não pôde deixar de notar também a ausência de anéis ou qualquer outro adorno. "Você foi criada no convento?" perguntou, tentando soar casual, enquanto entregava uma nota de R$ 50. "Fui", confirmou Lara, devolvendo o troco. "As freiras me criaram desde bebê. Nunca conheci minha mãe ou meu pai. Disseram-me apenas que minha mãe me entregou aos cuidados delas quando eu era recém-nascida, com a promessa de voltar. Mas ela nunca retornou." Aaron sentiu um nó se formar em sua garganta. A jovem falava com naturalidade, como quem já havia feito as pazes com seu passado incerto. "Sinto muito", disse ele sinceramente. "Deve ter sido difícil crescer sem conhecer suas origens." Lara deu de ombros, mas seus olhos revelavam uma profundidade que contradizia sua aparente indiferença. "A gente se acostuma. As irmãs foram boas para mim, me educaram bem."
Quando completei 20 anos, decidi que era hora de tentar a vida por conta própria. Consegui arrendar um pequeno pedaço de terra que pertence ao convento e comecei a cultivar frutas. Não é muito, mas é meu. Havia orgulho em sua voz, uma determinação que Aaron reconheceu e admirou imediatamente. Calculou rapidamente. Se ela tinha agora 22 anos, teria nascido exatamente no período em que Clara desapareceu de sua vida. A coincidência era perturbadora demais para ignorar. Você é muito jovem para administrar um negócio sozinha, comentou ele, segurando a sacola de maçãs. E parece estar fazendo um excelente trabalho. Um leve rubor coloriu as bochechas de Lara. Obrigada. Aprendo um pouco mais a cada dia. Antes que pudesse se conter, Aaron se apresentou. Sou Aaron Muller, da Fazenda Horizonte. Se precisar de alguma orientação sobre cultivo ou comercialização, estou à disposição. Os olhos dela se arregalaram levemente. A fazenda. Horizonte? Ouço falar muito sobre ela. Dizem que produz o melhor café da região. São gentis, respondeu ele com modéstia. Mas trabalhamos duro para manter a qualidade. Um cliente se aproximou da banca, interrompendo a conversa. Aaron se afastou com um aceno discreto, mas não conseguiu ir embora. Encontrou um banco próximo e sentou-se, observando Lara trabalhar enquanto sua mente fervilhava de perguntas. A semelhança era inegável. O nome do convento, a idade, tudo apontava para uma possibilidade que fazia seu coração disparar. Seria Lara filha de Clara? Seria possível que Clara tivesse estado grávida quando desapareceu sem deixar rastros? Lembrou-se dos últimos dias antes de sua partida. Clara andava distante, pensativa, como se carregasse um segredo pesado demais para compartilhar. Na época, atribuiu seu comportamento a problemas na família em São Paulo, de quem ela pouco falava. Agora, uma década depois, as peças começavam a se encaixar de maneira perturbadora. Ao voltar para a fazenda naquela tarde, Aaron não conseguia tirar Lara de seus pensamentos. A semelhança era mais que física. Havia algo na determinação silenciosa da jovem, na dignidade com que falava de sua vida simples, que o lembrava tanto de Clara que chegava a doer. Sentado na varanda espaçosa que dava para os cafezais, contemplou o pôr do sol com uma xícara de café nas mãos e uma resolução formando-se em seu espírito. Precisava descobrir a verdade. Se Lara era realmente filha de Clara, ele tinha o dever de ajudá-la, de oferecer-lhe o lugar que lhe pertencia por direito. Mas como abordar um assunto tão delicado sem parecer invasivo? Como explicar a uma desconhecida que suspeitava ser ela filha da mulher que ele amara profundamente e perdera sem explicação? Enquanto as sombras da noite caíam sobre a fazenda, Aaron tomou uma decisão. Voltaria ao convento Santa Clara, onde tudo começou e, possivelmente, onde as respostas estavam guardadas. Precisava ser cauteloso, discreto, mas estava determinado a descobrir se o destino havia trazido de volta para sua vida uma parte de Clara que ele nem sabia existir. O convento Santa Clara erguia-se imponente no topo de uma colina a 20 quilômetros de Ribeirão das Flores. Construído no século XIX, o edifício de pedra com suas janelas estreitas e jardins bem cuidados guardava histórias e segredos de gerações. Aaron estacionou seu jipe na entrada e permaneceu alguns minutos no veículo, contemplando a fachada austera. A última vez que estivera ali fora há exatos 10 anos e 6 meses, quando veio procurar desesperadamente por Clara. Na época, as freiras afirmaram desconhecer seu paradeiro. Seria possível que tivessem mentido para proteger os segredos de uma mulher assustada? Respirando fundo, desceu do carro e caminhou até o portão de ferro. Puxou a corrente da antiga sineta e aguardou. Poucos minutos depois, uma freira idosa atendeu com um sorriso sereno. Boa tarde, meu filho. Em que posso ajudá-lo? Boa tarde, irmã. Meu nome é Aaron Muller, da Fazenda Horizonte. Gostaria de falar com a Madre Superiora, se possível. A menção à fazenda provocou um brilho de reconhecimento nos olhos da religiosa. A Fazenda Horizonte era conhecida por suas generosas doações ao convento e a outras instituições da região. Claro, Sr. Muller. Por favor, aguarde no parlatório.
enquanto aviso Madre Cecília de sua presença. Aaron foi conduzido a uma sala simples, com janelas altas que deixavam entrar a luz do meio-dia. Nas paredes, imagens sacras observavam silenciosamente o visitante inquieto. Ele se perguntava como iniciaria aquela conversa delicada quando a porta se abriu e entrou uma mulher de meia idade, usando o hábito tradicional da ordem. Senhor Muller, que surpresa agradável recebê-lo. Sou Madre Cecília. Eles trocaram cumprimentos formais e Aaron aceitou o chá de ervas que uma noviça trouxe em uma bandeja de prata antiga. Quando finalmente ficaram a sós, ele reuniu coragem. Madre, vim tratar de um assunto pessoal e bastante delicado. Peço sua discrição. A religiosa assentiu, seu rosto mantendo a serenidade habitual. Estou aqui para ouvir, meu filho. Recentemente conheci uma jovem chamada Lara Cohen, que vende frutas na feira da cidade. Ela mencionou ter sido criada neste convento desde bebê, sem conhecer seus pais. Aaron fez uma pausa, observando atentamente a reação da madre. Houve um brevíssimo tremor em suas mãos, rapidamente controlado. Sim, conheço bem Lara. Uma menina exemplar, trabalhadora. Saiu daqui há 2 anos para tentar a vida por conta própria, mas mantém laços conosco. Ainda cultiva um pequeno pomar em nossas terras. O que me chamou a atenção, continuou Aaron, escolhendo as palavras com cuidado, foi sua extraordinária semelhança com alguém que conheci há muitos anos. Alguém que desapareceu de minha vida repentinamente, sem explicações. Madre Cecília baixou os olhos para sua xícara de chá. O silêncio prolongou-se por alguns segundos antes que ela respondesse. Senhor Muller, muitas jovens buscam refúgio em nosso convento por diversas razões. Respeitamos sua privacidade e seus segredos, como é nosso dever. Estou falando de Clara, disse ele abruptamente, surpreendendo a si mesmo com a diretividade. Clara Alves. Ela veio para cá há aproximadamente 10 anos, não é verdade? E estava grávida. A madre ergueu o olhar, estudando o rosto de Aaron, com uma intensidade que o fez sentir-se exposto. O senhor é... Acredito que sou o pai de Lara, completou ele, sentindo o coração acelerar ao pronunciar aquelas palavras pela primeira vez. Clara e eu tínhamos um relacionamento. Ela desapareceu sem explicações. Agora, ao ver Lara, com a mesma idade, que teria uma filha nossa, com tantas semelhanças físicas, não posso ignorar a possibilidade. Madre Cecília depositou sua xícara na mesinha entre eles e cruzou as mãos sobre o colo. Seu rosto, marcado por rugas discretas, assumiu uma expressão grave. Senhor Muller, estou em uma posição difícil. Temos compromissos de confidencialidade com aqueles que buscam nossa ajuda. Aaron inclinou-se para a frente. Entendo e respeito isso, madre. Não estou aqui para causar problemas. Só quero saber a verdade. Se Lara é minha filha, tenho responsabilidades para com ela. Responsabilidades que nunca pude cumprir porque desconhecia sua existência. A religiosa respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. O que vou lhe dizer agora é apenas o que consta em nossos registros, e peço que use esta informação com sabedoria e compaixão. Ela levantou-se e caminhou até um armário antigo, de onde retirou uma pasta fina. Retornando ao seu lugar, abriu-a e examinou brevemente seu conteúdo. Clara Alves chegou ao nosso convento em março de 2012, em estado avançado de gravidez. Estava visivelmente perturbada e pediu asilo temporário. Disse apenas que precisava proteger a criança que carregava e que não podia retornar para casa naquele momento. Aaron sentiu um aperto no peito. Março de 2012, exatamente quando Clara havia desaparecido de sua vida, deixando apenas um bilhete enigmático dizendo que precisava resolver problemas familiares e que entraria em contato quando pudesse. Contato que jamais aconteceu. Clara deu à luz aqui mesmo, assistida por uma médica que colabora com o convento. Uma menina saudável, que foi registrada como Lara Cohen Alves. O sobrenome Campos foi escolhido por Clara em homenagem à cidade onde nasceu. Madre Cecília fez uma pausa, observando a reação de Aaron antes de continuar. Clara permaneceu conosco por quase 6 meses após o nascimento de Lara.
Era uma mãe dedicada, amorosa, mas algo a atormentava. Recebia telefonemas que a deixavam transtornada. Um dia recebeu uma ligação e horas depois veio até mim com uma decisão tomada. Precisava partir imediatamente e não poderia levar a filha consigo. Para onde ela foi? Perguntou Aaron, a voz embargada pela emoção. Não disse. Apenas pediu que cuidássemos de Lara até que pudesse voltar. Deixou uma carta para ser entregue à filha quando completasse 18 anos e partiu na madrugada seguinte. E essa carta? Lara a recebeu? Sim. No dia de seu aniversário de 18 anos, como Clara havia solicitado. E o que dizia a carta? Pressionou Aaron, incapaz de conter sua ansiedade. Madre Cecília balançou a cabeça. Isso só Lara pode lhe dizer, Sr. Muller. O conteúdo da carta pertence a ela. Aaron assentiu, compreendendo os limites daquela conversa. Clara, ela nunca mais deu notícias? Nunca, respondeu a madre com tristeza. Esperamos por anos. Mantivemos o mesmo número de telefone, o mesmo endereço, para o caso de ela tentar contato. Enviava dinheiro periodicamente para ajudar na criação de Lara, mas sem remetente ou mensagem. Os envios cessaram há aproximadamente 4 anos. 4 anos. Aaron sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se os envios haviam cessado, significava que algo acontecera a Clara. Algo que a impedira de continuar ajudando financeiramente a filha que deixara para trás. E quanto ao pai da criança? Perguntou ele quase em um sussurro. Clara nunca mencionou seu nome? Perguntou a madre, como se também buscasse confirmação. Disse apenas que o pai de Lara era um homem bom, que ignorava a existência da filha, que havia circunstâncias que a impediam de revelar a gravidez a ele. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto de Aaron. Todas as peças se encaixavam. Clara estava grávida quando desapareceu. Fugira para proteger a criança, para proteger Lara, de algo ou alguém. E ele, absorvido pela dor, do abandono inexplicável, nunca imaginara que pudesse haver um motivo tão profundo para sua partida. Tenho uma última pergunta, madre. Clara alguma vez mencionou por que fugiu? De quem estava se escondendo? A religiosa hesitou antes de responder. Nunca explicitamente, mas havia medo em seus olhos. Um medo real. Certa vez, quando já estava aqui há algumas semanas, comentou algo sobre sua família em São Paulo. Disse que eram pessoas perigosas, influentes, que nunca aceitariam aquela criança, que fariam qualquer coisa para impedir o nascimento. Uma família influente e perigosa. Aaron sabia que Clara raramente falava sobre seus parentes em São Paulo, mencionara apenas ter se afastado deles por discordar de seus valores e negócios. Agora começava a suspeitar que havia muito mais nessa história do que Clara jamais lhe contara. Agradeço sua honestidade, madre, disse ele, levantando-se. Preciso digerir essas informações e preciso decidir como abordar Lara. Se me permite um conselho, disse a religiosa, acompanhando-o até a porta, vá com calma. Lara cresceu sem referências parentais. A carta de Clara a afetou profundamente e ela passou por um período difícil depois de lê-la. Seja qual for sua abordagem, lembre-se de que ela é uma jovem sensível, apesar da força que demonstra. Aaron assentiu, grato pela orientação. Ao deixar o convento, sentia-se simultaneamente devastado e esperançoso. A dor pela perda definitiva de Clara, pois agora estava quase certo de que ela não retornaria, misturava-se à descoberta inesperada de uma filha que, sem saber, já havia tocado seu coração no breve encontro na feira. O sábado seguinte amanheceu com uma leve neblina cobrindo os vales de Ribeirão das Flores. Aaron acordou antes do sol, após uma semana de noites inquietas. A revelação sobre Lara ocupara cada momento de seus pensamentos, transformando sua rotina ordenada em um turbilhão de emoções contraditórias. Durante o café da manhã, servido por Dona Zulmira, a governanta que há 2 décadas cuidava da casa grande da fazenda, ele mal tocou na comida. "O senhor está abatido", observou a mulher, com a franqueza que só os anos de convivência permitiam. "Algum problema com a safra?" Aaron forçou um sorriso. "Não, Zulmira. A safra está excelente",
São assuntos pessoais. A governanta assentiu sem insistir. Conhecia bem o patrão para saber quando respeitar seu silêncio. Às 8 horas, Aaron já estava a caminho da feira, o coração acelerado como o de um adolescente. Havia ensaiado mentalmente dezenas de abordagens diferentes para conversar com Lara, mas nenhuma parecia adequada para a magnitude da revelação que precisava fazer. Como dizer a uma jovem que nunca conhecera sua mãe que seu pai biológico havia aparecido repentinamente em sua vida? Ao chegar à praça central, onde a feira já fervilhava de atividade, avistou imediatamente a barraca de Lara. A jovem organizava cuidadosamente cestas de maçãs, peras e ameixas colhidas em seu pequeno pomar. Vestia uma blusa simples de algodão, azul e calças jeans, com os cabelos negros presos em uma trança lateral. A semelhança com Clara era ainda mais evidente à luz da manhã, agora que Aaron sabia a verdade. Aproximou-se lentamente, tentando controlar o tremor nas mãos. "Bom dia, Lara", cumprimentou, forçando naturalidade na voz. Ela ergueu o olhar e sorriu, um sorriso aberto que iluminou seu rosto. "Senhor Muller, que bom vê-lo novamente. Veio buscar mais maçãs?" "Na verdade", respondeu ele, pigarreando para disfarçar o nervosismo. "Vim conversar com você sobre um assunto importante, mas vejo que está ocupada agora." Lara olhou ao redor. A feira ainda não estava em seu momento mais movimentado. "Tenho alguns minutos antes que o movimento aumente. Aconteceu alguma coisa?" Aaron respirou fundo. Não havia maneira fácil de iniciar aquela conversa. "Lara, depois do nosso encontro semana passada, não consegui deixar de notar sua extraordinária semelhança com alguém que conhecia há muitos anos." Ele fez uma pausa, observando a reação da jovem. Ela inclinou levemente a cabeça, um gesto tão característico de Clara que chegava a doer. "Fui ao convento Santa Clara e conversei com Madre Cecília." As sobrancelhas de Lara se ergueram em surpresa. "O senhor foi ao convento? Por quê?" "Porque precisava confirmar uma suspeita", respondeu ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Clara, conheci sua mãe, Clara Alves. Nós tivemos um relacionamento por quase 2 anos, até que ela desapareceu repentinamente da minha vida, há cerca de 10 anos. O rosto da jovem empalideceu visivelmente. Suas mãos, que arrumavam distraidamente, as frutas pararam no ar. "O senhor conheceu minha mãe?" sussurrou incrédula. "Sim, e acredito que..." Aaron engoliu em seco. "Acredito que sou seu pai biológico, Lara." Um silêncio pesado caiu entre eles, quebrado apenas pelos sons distantes da feira ao redor. Lara o encarava com olhos arregalados, as mãos agora trêmulas. Como... "Pode ter certeza?" perguntou finalmente a voz quase inaudível. "As datas coincidem, sua aparência, tão semelhante à de Clara. E o que Madre Cecília me contou sobre as circunstâncias em que Clara chegou ao convento, grávida e assustada." Lara desviou o olhar, fixando-o em um ponto distante. "Minha mãe, ela nunca mencionou seu nome na carta que deixou para mim. Disse apenas que meu pai era um homem bom, que desconhecia minha existência porque ela precisou fugir para me proteger." "Para proteger você? De quem?" perguntou Aaron, embora já suspeitasse da resposta. "Da família dela", respondeu Lara, voltando a encará-lo. "Escreveu que vinha de uma família poderosa e perigosa em São Paulo, envolvida em negócios obscuros, que quando descobriram sua gravidez, tentaram forçá-la a interrompê-la." Aaron sentiu um nó na garganta. Clara nunca lhe contara muito sobre sua família, apenas que havia se afastado deles anos antes de conhecê-lo. Agora entendia o motivo de tanto mistério, de tanto silêncio sobre seu passado. "Ela fugiu para salvar você", murmurou, mais para si mesmo que para Lara. "E nunca me disse nada para me proteger também." "Na carta", continuou Lara, "ela disse que tinha medo que a família descobrisse quem era meu pai, que poderiam fazer mal a ele também. Por isso cortou todos os laços, sem explicações." Uma cliente aproximou-se da banca, interrompendo a conversa. Lara atendeu-a mecanicamente, seu rosto ainda pálido, seus movimentos automáticos. Quando a mulher se afastou, Aaron percebeu que não poderiam continuar aquela conversa ali no meio da feira. "Lara",
Sei que isso é muito para absorver de uma só vez. E entendo se você precisar de tempo, ou mesmo se tiver dúvidas sobre o que estou dizendo. Mas gostaria de conversar com calma em um lugar mais privado. A jovem assentiu lentamente. Tenho que ficar na feira até o meio-dia. Depois disso, posso buscá-la aqui, ofereceu Aaron. Podemos almoçar juntos, se você se sentir confortável com isso. Tudo bem, concordou ela, ainda visivelmente abalada. Estarei esperando. Aaron afastou-se com o coração pesado. A reação de Lara fora compreensível. Choque, incredulidade, talvez até desconfiança. Como poderia ser diferente? Ele mesmo ainda estava processando a descoberta de que tinha uma filha, uma jovem de 22 anos que crescera sem sua presença, sem seu apoio, sem saber sequer que ele existia. As horas até o meio-dia se arrastaram. Aaron caminhou pela cidade, visitou a igreja matriz, sentou-se em um banco da praça, tudo para fazer o tempo passar enquanto organizava seus pensamentos. Pontualmente às 12, retornou à feira. Lara já havia desmontado sua banca e aguardava com uma bolsa simples a tiracolo. Vestia agora um casaquinho leve sobre a blusa, proteção contra a brisa fresca que soprava. Há um restaurante tranquilo perto do rio, sugeriu Aaron. Podemos conversar com privacidade lá. Ela assentiu, seguindo-o em silêncio. O restaurante Recanto do Rio era um estabelecimento familiar, decorado com simplicidade e bom gosto. Aaron escolheu uma mesa afastada, com vista para o rio que serpenteava preguiçosamente pela cidade. Após fazerem os pedidos, enfrentaram alguns minutos de silêncio constrangedor. Você se parece muito com ela, disse finalmente Aaron, quebrando o gelo. Tem os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensativa. Um leve rubor coloriu as faces de Lara. O senhor a amava? Muito, respondeu ele com sinceridade. Planejávamos nos casar. Eu havia até comprado um anel que pretendia dar a ela no dia em que desapareceu. O que aconteceu naquele dia? Perguntou Lara, inclinando-se ligeiramente para a frente. Aaron respirou fundo, revivendo memórias dolorosas que jamais conseguira esquecer completamente. Era um dia comum. Clara havia passado a noite anterior na fazenda, como costumava fazer nos fins de semana. Tomamos café juntos, conversamos sobre assuntos cotidianos. Ela parecia um pouco distante, mas atribuí isso ao cansaço. Ela trabalhava como professora na escola municipal. Disse que precisava resolver alguns assuntos em casa e que voltaria para o jantar. Ele fez uma pausa, tomando um gole de água, para disfarçar a emoção. Quando cheguei em casa à noite, encontrei apenas um bilhete. Dizia que havia surgido um problema familiar grave, que precisava partir imediatamente, e que entraria em contato assim que pudesse. Mas esse contato nunca aconteceu. Ela estava grávida de quanto tempo? Perguntou Lara. Não sei ao certo. Pela data do seu nascimento, deveria estar no 3º ou 4º mês. Não havia sinais visíveis ainda, pelo menos não que eu tivesse notado. Aaron fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. Lara, tentei encontrá-la de todas as formas. Contratei um detetive particular, busquei informações com as poucas pessoas que ela conhecia na cidade. Ninguém sabia de nada. Era como se tivesse desaparecido no ar. E agora o senhor aparece depois de todo esse tempo, murmurou Lara, mais para si mesma que para Aaron. Por quê? O que quer de mim? A pergunta, direta e carregada de emoção contida, atingiu Aaron como um soco. O que queria dela? Nem ele mesmo sabia ao certo. Reconhecimento, conexão, uma chance de corrigir uma ausência que nunca foi sua escolha. Não quero nada de você, Lara, respondeu com sinceridade. Só achei que você merecia saber a verdade. E talvez oferecer minha amizade, meu apoio, se você desejar. Os pratos chegaram, interrompendo momentaneamente a conversa. Comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu não sei se consigo acreditar totalmente nisso, disse finalmente Lara, quebrando o silêncio. É muita coisa para processar de uma vez. Compreendo perfeitamente, respondeu Aaron, e não espero que aceite tudo imediatamente. Se quiser,
Podemos fazer um teste de DNA para confirmar o que estou dizendo. Lara assentiu lentamente. Acho que seria bom. Não que eu duvide do senhor, mas precisa ter certeza. É justo. Terminaram a refeição conversando sobre assuntos mais leves. Aaron falou sobre a fazenda, sobre a produção de café, que era sua paixão. Lara contou um pouco sobre sua vida no convento, sobre como aprendera a cultivar frutas com as freiras. Aos poucos, a tensão inicial foi se dissipando, dando lugar a uma curiosidade mútua, cautelosa, mas genuína. Quando se despediram na praça central, Aaron sentiu um impulso quase irresistível de abraçá-la, mas conteve-se. Era cedo demais. Precisava respeitar seu espaço, seu tempo para absorver aquela revelação que mudava tudo. «Podemos nos encontrar novamente?» perguntou, tentando não soar ansioso demais. Lara hesitou por um momento antes de responder. «Sim, acho que precisamos conversar mais. Tenho muitas perguntas. Quando quiser, estou à sua disposição.» Ele lhe entregou um cartão com seu número de telefone. «Pode me ligar a qualquer hora.» Observou-a se afastar, caminhando em direção ao ponto de ônibus que a levaria de volta ao pequeno sítio que arrendava. Sua filha. Aquela jovem determinada e reservada era sua filha. E agora que a havia encontrado, Aaron estava decidido a fazer parte de sua vida, da forma que ela permitisse. 2 semanas se passaram desde o almoço revelador. O teste de DNA, realizado em um laboratório discreto na capital do estado, confirmara o que Aaron já sabia em seu coração. Lara era, sem sombra de dúvida, sua filha biológica. A confirmação científica, entretanto, não tornara a situação menos complexa. Naquela manhã de quinta-feira, Aaron dirigia seu jipe pela estrada de terra que levava ao pequeno sítio arrendado por Lara. Haviam combinado que ele a ajudaria com a colheita das frutas para a feira de sábado. Era um primeiro passo, uma aproximação cuidadosa que ambos haviam concordado em tentar. O sítio era menor do que imaginara. Pouco mais de 2 hectares de terra, com um pomar bem cuidado e uma casa simples de alvenaria, pintada de branco com detalhes em azul. Um cão vira-lata correu para recebê-lo, latindo alegremente, seguido por Lara, que usava um chapéu de palha para se proteger do sol. «Bom dia», cumprimentou ela, com um sorriso tímido que ainda revelava sua cautela. «Chegou cedo. O sol nasce cedo para os fazendeiros», respondeu ele, descendo do carro com uma caixa de ferramentas. «Trouxe algumas coisas que podem ser úteis.» Lara observou, intrigada, enquanto ele retirava do jipe diversas ferramentas agrícolas novas. Tesouras de poda, luvas de proteção, cestas para colheita, tudo de excelente qualidade. «Não precisava se incomodar», disse ela, visivelmente constrangida. «Minhas ferramentas ainda servem.» «Considere um presente», respondeu Aaron, cuidadoso para não usar a palavra pai, respeitando o espaço emocional que Lara ainda mantinha. «Boas ferramentas fazem toda a diferença no trabalho rural.» Ela aceitou com um aceno de cabeça, conduzindo-o ao pomar. As macieiras estavam carregadas de frutos maduros, assim como as ameixeiras e pereiras. Era uma pequena produção, mas bem cuidada, revelando o conhecimento e a dedicação de Lara. «É impressionante o que você conseguiu fazer aqui sozinha», comentou Aaron, genuinamente admirado. «Aprendeu tudo no convento?» «Sim», respondeu ela, relaxando um pouco ao falar sobre um assunto que dominava. «Irmã Constância, que cuidava da horta, me ensinou muito. Dizia que a terra não mente para quem a trata com respeito.» A manhã transcorreu em trabalho compartilhado, com conversas ocasionais sobre técnicas de cultivo, pragas, sistemas de irrigação. Era um terreno seguro, onde ambos se sentiam confortáveis. Aos poucos, Aaron ia conhecendo melhor aquela jovem determinada, observando como resolvia problemas com criatividade e poucos recursos. Por volta do meio-dia, sentaram-se à sombra de uma grande mangueira para um almoço simples que Lara havia preparado. Arroz, feijão, uma salada fresca e limonada. «Você se vira bem na cozinha também», comentou Aaron, apreciando a comida. «Precisei aprender», respondeu ela com simplicidade. «Viver sozinha exige que a gente desenvolva muitas habilidades.» Uma breve sombra passou pelo rosto de Aaron. Aquela frase casual revelava tanto sobre a vida de sua filha, uma vida de
necessidades e esforços solitários que ele poderia ter tornado mais fácil se soubesse de sua existência. Lara, começou ele hesitante, sei que ainda estamos nos conhecendo, mas quero que saiba que pode contar comigo para qualquer coisa. Não apenas ajuda com o pomar ou dinheiro, completou ela erguendo o queixo em um gesto que misturava orgulho e desafio. É isso que está oferecendo? Ajuda financeira? Aaron sentiu o rosto esquentar. Não foi isso que quis dizer. Ou, melhor, não apenas isso. É claro que, como seu pai, sinto o desejo natural de ajudá-la materialmente também, mas não preciso de caridade, interrompeu Lara, sua voz agora tensa. Venho me virando sozinha por anos. Não preciso que apareça agora, depois de tanto tempo querendo bancar o pai generoso. A frieza repentina pegou Aaron de surpresa. Não é caridade, Lara, é responsabilidade. Uma responsabilidade que não pude assumir antes, porque desconhecia sua existência. E agora que sabe, quer compensar o tempo perdido com presentes e dinheiro? Perguntou ela, a voz ligeiramente trêmula. Acha que é assim tão simples? Aaron respirou fundo, tentando controlar a frustração que começava a sentir. Não acho que seja simples. Nada nessa situação é simples. Mas estou tentando, Lara. Estou aqui, não estou? Quero conhecê-la, fazer parte da sua vida, da forma que você permitir. Lara desviou o olhar, fixando-o em um ponto distante do pomar. O silêncio se estendeu por alguns segundos tensos antes que ela falasse novamente. Sabe o que é mais difícil? Perguntou, a voz agora baixa. É que passei a vida inteira imaginando quem seria meu pai, construindo versões dele na minha cabeça. E agora você aparece de carne e osso, completamente diferente de qualquer coisa que imaginei. Aaron sentiu um nó na garganta. Diferente como? Não sei explicar, respondeu ela, encolhendo os ombros. Nas minhas fantasias infantis, meu pai era sempre alguém extraordinário, um herói ou um vilão. Nunca alguém tão normal, tão real. Havia algo vulnerável e honesto naquela confissão que tocou Aaron profundamente. Lamento desapontá-la, disse com um leve sorriso. Sou apenas um homem comum que cultiva café e tenta fazer o melhor que pode. O comentário arrancou um sorriso relutante de Lara. Não é desapontamento, é só estranho. Estou tentando conciliar o pai imaginário com o homem real na minha frente. Não é fácil. Para mim também não é fácil, admitiu Aaron. Descobrir que tenho uma filha adulta, que perdi toda a sua infância, sua adolescência, dói mais do que posso expressar. A sinceridade daquela confissão pareceu abrir uma pequena brecha na reserva de Lara. Você nunca se casou? Nunca teve outros filhos, né? Perguntou, revelando uma curiosidade que vinha contendo. Não, respondeu ele. Depois que Clara desapareceu, dediquei-me inteiramente à fazenda. Houve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nada sério. Quanto a filhos, não. Você é minha única filha. A confirmação pareceu afetar Lara de uma maneira que ela não esperava. Seus olhos marejaram ligeiramente, embora tentasse disfarçar olhando para outro lado. E quanto à família da minha mãe? Perguntou, mudando de assunto. O que sabe sobre eles? Aaron franziu o senho, recordando as poucas informações que Clara compartilhara. Muito pouco. Clara raramente falava sobre eles. Mencionou apenas que seu pai era um empresário em São Paulo, que tinham dinheiro e influência, e que ela havia rompido relações com a família anos antes de nos conhecermos. Nunca entrou em detalhes sobre os motivos. Na carta que deixou, para mim, disse Lara, ela escreveu que sua família estava envolvida em negócios ilegais, que seu pai tinha conexões perigosas, que quando descobriram sua gravidez, ameaçaram você e a mim caso eu nascesse. A revelação atingiu Aaron como um golpe físico. Meu Deus! Então foi por isso que ela fugiu tão repentinamente, para proteger a nós dois. Sim, ela escreveu que foi procurada por um homem, um associado do meu avô. Disse que sabia sobre a gravidez e que Clara tinha duas opções: abortar ou desaparecer da sua vida para sempre, fingindo que a criança não era sua. Aaron sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Clara havia enfrentado tudo aquilo sozinha, para protegê-lo, para proteger a filha que carregava.
E ela escolheu fugir, murmurou, mais para si mesmo que para Lara, sem poder me contar nada, para não me colocar em perigo. Ela escreveu que foi a decisão mais difícil de sua vida. Continuou Lara, a voz embargada pela emoção. Que amava você mais que tudo, mas que não podia arriscar nossas vidas. E depois? Perguntou Aaron, sentindo um aperto no peito. Por que nunca voltou? O rosto de Lara se fechou novamente. Não sei. A carta não explicava, apenas dizia que me amava, que sempre pensou em mim e que esperava que um dia eu pudesse entender e perdoar sua ausência. Ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um absorvendo o peso daquelas revelações. A história de Clara era ainda mais trágica e complexa do que Aaron imaginara. Sacrificara tudo, seu amor, sua vida, a chance de criar sua filha, para mantê-los a salvo. Lara, disse finalmente, não posso mudar o passado, não posso recuperar os anos perdidos, mas estou aqui agora e quero fazer parte do seu futuro se você me permitir. Ela o estudou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Não sei se posso confiar em você, admitiu finalmente. Não porque não pareça sincero, mas porque aprendi a não depender de ninguém, a me proteger. Entendo, respondeu ele com honestidade. Não peço que confie em mim imediatamente. Só peço uma chance de provar com o tempo que pode contar comigo. A tensão no rosto de Lara suavizou-se levemente. Acho que posso tentar, disse, com um pequeno sorriso hesitante. Voltaram ao trabalho depois do almoço. O clima entre eles, um pouco mais leve, embora ainda carregado de emoções não resolvidas. Enquanto colhiam maçãs lado a lado, Aaron observava os movimentos precisos e eficientes de Lara, vendo neles traços de Clara, mas também algo que era unicamente dela, uma determinação silenciosa, uma força interior que ele admirava profundamente. No final da tarde, com o trabalho concluído e as frutas cuidadosamente acondicionadas em caixas para a feira, Aaron reuniu coragem para fazer a proposta que vinha considerando desde que o teste de DNA confirmara o parentesco. Lara, começou, enquanto lavavam as mãos na pia externa da casa, tenho uma proposta para você. Não precisa responder agora, pode pensar com calma. Ela o olhou com curiosidade cautelosa. Que proposta? A Fazenda Horizonte tem vários hectares de terra não aproveitados, próximos ao rio. Um terreno excelente para pomares. Gostaria de oferecer esse espaço para você expandir seu cultivo de frutas sem precisar pagar arrendamento. Antes que ela pudesse protestar, continuou rapidamente. Não seria caridade, seria uma parceria. Você cuidaria do cultivo, com autonomia total. E poderíamos criar uma marca para suas frutas vinculada à fazenda. Tenho contatos em mercados maiores, em São Paulo e Rio de Janeiro, que pagariam um bom preço por produtos orgânicos de qualidade. Lara piscou surpresa com a proposta inesperada. Está me oferecendo uma sociedade? Exatamente, confirmou Aaron. Uma parceria profissional, independente de nossa relação pessoal. Você tem conhecimento e talento para o cultivo de frutas. Eu tenho terra disponível e contatos comerciais. Juntos, poderíamos criar algo significativo. Ela cruzou os braços, pensativa. Por que faria isso? Não precisa de mais uma fonte de renda. A fazenda já é bem-sucedida. Não faço isso pelo dinheiro, respondeu ele com sinceridade. Faço porque vi seu potencial, sua dedicação. Seria um desperdício vê-la limitada a esse pequeno pedaço de terra, quando poderia fazer muito mais. O pragmatismo do argumento pareceu atingir Lara mais efetivamente que qualquer apelo emocional poderia. Posso pensar sobre isso? Perguntou, após alguns momentos de reflexão. Claro. Leve o tempo que precisar, respondeu Aaron, satisfeito por ela não ter rejeitado a ideia imediatamente. Quando se despediram, havia uma energia diferente entre eles. Não exatamente proximidade, mas talvez o início de um respeito mútuo, de um entendimento que ia além do vínculo biológico recém-descoberto. Enquanto dirigia de volta à fazenda, Aaron sentia uma mistura de esperança e apreensão. O caminho para construir um relacionamento com Lara seria longo e repleto de obstáculos, mas hoje haviam dado os primeiros passos genuínos.
E isso, por enquanto, era suficiente. 3 meses se passaram desde a proposta de parceria. A primavera havia dado lugar ao verão, e os pomares nas terras baixas da fazenda Horizonte, próximos ao rio, exibiam fileiras organizadas de mudas jovens que prometiam frutos abundantes nos anos seguintes. Lara havia aceitado a proposta de Aaron após 2 semanas de reflexão, com uma condição. Manteria também seu pequeno sítio arrendado, como uma garantia de independência. Ele concordara prontamente, admirando sua prudência. A transição não fora fácil. Houve momentos de tensão, discussões sobre métodos de cultivo, investimentos e os inevitáveis ajustes de expectativas de ambos os lados. Mas, gradualmente, uma rotina de trabalho conjunto se estabelecera, e com ela, uma relação que evoluía lentamente da cautela inicial para um respeito mútuo genuíno. Naquela manhã de domingo, Aaron observava da varanda da casa grande o jipe de Lara subindo a estrada de terra que levava à sede da fazenda. Ela havia concordado em almoçar com ele, algo que vinha se tornando mais frequente nas últimas semanas. Não moravam juntos. Lara ainda preferia a independência de sua pequena casa no sítio, mas as visitas à fazenda já não carregavam a tensão dos primeiros encontros. "Bom dia", cumprimentou ela, subindo os degraus da varanda com um sorriso mais aberto, mais confiante que o de meses atrás. Vestia uma blusa simples de algodão vermelho e calças jeans, com os cabelos soltos emoldurando o rosto. A semelhança com Clara continuava evidente, mas Aaron já não sentia aquela dor aguda ao notá-la. Em vez disso, via cada vez mais os traços que eram unicamente de Lara. "Bom dia", respondeu ele, indicando a cadeira de balanço ao seu lado. "Café? Aceito, obrigada." Sentaram-se em um silêncio confortável, apreciando a vista dos cafezais que se estendiam até o horizonte, ondulando suavemente com a brisa da manhã. Aaron serviu 2 xícaras de café fresco, orgulhoso como sempre de sua produção. "Como estão as mudas novas?", perguntou. "Muito bem", respondeu Lara, seus olhos se iluminando ao falar do trabalho que amava. "As ameixeiras estão se adaptando melhor que o esperado. E fiz alguns experimentos com técnicas de enxertia nas macieiras que parecem promissores. Você tem um dom natural para isso", comentou Aaron. "Lembra Clara nesse aspecto. Ela também tinha uma conexão especial com plantas. Nosso jardim era o mais bonito da cidade quando morávamos juntos." A menção a Clara, que antes criava um silêncio constrangido entre eles, agora provocava uma nostalgia compartilhada. Nos últimos meses, Aaron havia compartilhado com Lara muitas histórias sobre sua mãe. Pequenos detalhes cotidianos, hábitos, sonhos que tinham juntos. Era sua forma de manter viva a memória de Clara, de dar a Lara fragmentos da mãe que nunca conhecera. "Tenho uma surpresa para você", disse ele, levantando-se. "Espere aqui um momento." Retornou minutos depois com uma caixa de madeira antiga, cuidadosamente entalhada. Sentando-se novamente, colocou-a sobre a mesa entre eles. "Encontrei isto. No sótão ontem, quando procurava alguns documentos antigos." Lara olhou para a caixa com curiosidade. "O que é?" "Pertencia a Clara", respondeu Aaron, abrindo-a com cuidado. "Ela deixou muitas coisas para trás quando partiu." Dentro da caixa, havia diversos objetos pessoais. Um diário com capa de couro, algumas fotografias, um lenço delicado com bordados florais, um pequeno frasco de perfume quase vazio. "Nunca tive coragem de me desfazer dessas coisas", confessou. "Aaron, mas acho que agora devem pertencer a você." Com mãos trêmulas, Lara pegou uma das fotografias. Mostrava uma Clara jovem e radiante, abraçada a Aaron em frente a um lago. Ambos sorriam para a câmera, os olhos brilhantes de felicidade. "Ela era tão bonita", murmurou Lara, a voz embargada pela emoção. "E vocês pareciam tão felizes." "Éramos", confirmou Aaron, a dor antiga suavizada pelo tempo. "Tivemos 2 anos maravilhosos juntos. Planejávamos nos casar, construir uma família." Sua voz falhou por um momento. "Se ao menos ela tivesse confiado em mim, me contado sobre a gravidez, sobre as ameaças." Ela estava tentando protegê-lo,
disse Lara suavemente, surpreendendo Aaron com a defesa da mãe. Fez o que acreditava ser necessário para manter você e a mim a salvo. Aaron assentiu, tocado pela compreensão que Lara demonstrava. Eu sei. Não a culpo por suas escolhas. Só lamento que tenhamos perdido tanto tempo. Você sem sua mãe, eu sem vocês duas. Lara pegou outra fotografia, esta mostrando Clara sozinha, sentada sob uma árvore com um livro no colo. Como era a voz dela? Perguntou subitamente. Aaron fechou os olhos por um instante, evocando a memória. Suave, com uma cadência melodiosa, ela dava aulas para crianças e sabia como modular a voz para captar a atenção delas. Quando lia em voz alta, era quase hipnotizante. Ela lia para você? Perguntou Lara com um sorriso tímido. Às vezes, nas noites de inverno. Poesia, principalmente. Adorava Carlos Drummond de Andrade. Lara continuou a examinar os objetos na caixa, parando no diário. Posso... Claro, respondeu Aaron. É seu agora. Tudo isso é seu. Ela abriu o diário com reverência, folheando algumas páginas. Não sei se tenho coragem de ler agora, admitiu, fechando-o novamente. Preciso me preparar emocionalmente para isso. Entendo perfeitamente. Leve a caixa com você. Explore quando se sentir pronta. Lara assentiu, fechando a caixa cuidadosamente. Obrigada, isso significa muito para mim. Dona Zulmira apareceu na varanda, anunciando que o almoço estava servido. A mesa havia sido arrumada no amplo terraço coberto que dava para os jardins, onde a brisa fresca tornava o calor do verão mais suportável. A refeição era simples, mas preparada com esmero. Galinha caipira com piqui, arroz soltinho, tutu de feijão e uma salada de folhas frescas colhidas na horta da fazenda. Lara elogiou cada prato, conversando animadamente com Zulmira sobre receitas e técnicas culinárias. Aaron observava a interação com um sorriso discreto, satisfeito em ver como sua filha se integrava naturalmente ao ambiente da fazenda, conquistando a simpatia de todos com sua simplicidade e inteligência. Recebi um telefonema interessante. Ontem, comentou Aaron enquanto saboreavam a sobremesa. Um pudim de leite preparado por Zulmira. De quem? Perguntou Lara. Ricardo Mendonça, um antigo amigo que trabalha no Ministério da Agricultura. Ele está organizando uma feira de produtores orgânicos em Brasília no mês que vem. Convidou-nos a participar. Brasília? Repetiu. Lara, os olhos arregalados de surpresa. É uma oportunidade e tanto. Estarão lá compradores de todo o país, redes de supermercados, exportadores. Ricardo ficou particularmente interessado quando mencionei suas técnicas inovadoras de cultivo, sem agrotóxicos. A expressão de Lara era uma mistura de entusiasmo e apreensão. Não sei se estamos prontos para algo tão grande. A produção ainda é pequena e... A ideia não é vender grandes volumes agora, explicou Aaron. É estabelecer contatos, mostrar a qualidade do que produzimos. Plantar sementes para o futuro. Ele fez uma pausa, observando-a atentamente. Mas entendo se você não se sentir confortável. Podemos esperar por outras oportunidades. Lara respirou fundo, um hábito que Aaron já identificara como sinal de que estava tomando uma decisão importante. Não, disse finalmente com determinação. Devemos ir. É uma chance única e precisamos aproveitá-la. Aaron sorriu, orgulhoso de sua coragem. Ótimo. Farei os arranjos necessários. Ficaremos uma semana em Brasília, tempo suficiente para a feira e para conhecer um pouco da capital, se você quiser. Nunca saí do estado, confessou Lara com um misto de excitação e nervosismo. Será minha primeira viagem de avião. Então a tornaremos memorável, prometeu Aaron. E talvez depois da feira possamos fazer uma pequena viagem. Há lugares no Brasil que sempre quis lhe mostrar. O rosto de Lara se iluminou com a perspectiva. Como o quê? O litoral de Santa Catarina, por exemplo, ou as cachoeiras de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Lugares que Clara e eu sempre planejamos visitar juntos, mas nunca tivemos a chance. Algo na expressão de Aaron, uma mistura de esperança e melancolia, tocou Lara profundamente. Ela estendeu a mão e tocou a dele. Um gesto de intimidade que ainda era raro entre eles. Adoraria conhecer esses lugares com você.
Após o almoço, caminharam juntos pelos pomares, discutindo quais produtos levariam para a feira, como os apresentariam, que estratégias de marketing poderiam adotar. A parceria profissional fluía naturalmente, as ideias de um complementando as do outro. Chegaram ao novo pomar de macieiras, próximo ao rio, onde as mudas jovens já mostravam sinais promissores de desenvolvimento. Um riacho cristalino cortava a propriedade naquele ponto, criando um microclima perfeito para o cultivo de frutas. Lara parou para examinar uma muda, ajustando cuidadosamente o suporte que a mantinha ereta. Estava pensando, disse ela, sem olhar diretamente para Aaron, em me mudar para a fazenda. A declaração pegou-o de surpresa. Mudar-se? Para cá? Sim, continuou ela, ainda concentrada na muda. Faz mais sentido logisticamente, agora que estamos expandindo a produção. Perco muito tempo no deslocamento entre o sítio e aqui. E há aquela casa pequena perto do galpão de ferramentas que não está sendo usada. A casa do antigo capataz, completou Aaron, tentando conter o entusiasmo para não pressioná-la. Sim, está vazia desde que seu Mário se aposentou há quase um ano. Pensei que poderia reformá-la um pouco e me mudar para lá, explicou. Lara, finalmente olhando para ele. Assim estaria mais perto dos pomares e poderíamos trabalhar juntos com mais eficiência. Aaron sabia que aquela decisão ia muito além da praticidade logística que ela mencionava. Era um passo significativo em sua relação, uma demonstração de confiança que não existia meses atrás. Acho uma excelente ideia, respondeu, mantendo a voz casual para não demonstrar o quanto aquilo o emocionava. A casa é pequena, mas sólida. Com algumas reformas ficará perfeita. Quero pagar pelo aluguel, declarou Lara, erguendo o queixo, em um gesto de determinação que lembrava tanto Clara. Com parte dos lucros da minha produção. Não será necessário, começou Aaron, mas o olhar firme de Lara o fez reconsiderar. Tudo bem, podemos estabelecer um valor justo, mas a reforma fica por minha conta. É minha responsabilidade como proprietário. Ela assentiu, satisfeita com o compromisso. Justo. Quando podemos começar? Amanhã mesmo, se você quiser. Tenho uma equipe de pedreiros que trabalha para a fazenda. Eles podem dar início imediatamente. Sentaram-se à beira do riacho, à sombra de uma grande mangueira protegendo-os do sol forte da tarde. O barulho da água corrente criava uma atmosfera de tranquilidade, propícia para conversas mais íntimas. Sabe, começou Lara, brincando distraidamente com uma folha caída. Quando recebi a carta da minha mãe, aos 18 anos, fiquei muito zangada com ela. Não conseguia entender como alguém poderia abandonar uma filha, independentemente das circunstâncias. Aaron escutava em silêncio, respeitando a necessidade de Lara compartilhar aqueles sentimentos. Passei anos cultivando essa raiva, esse ressentimento. Achava que, se um dia a encontrasse, diria tudo o que estava guardado aqui dentro. Ela tocou o peito, onde o coração batia. Mas agora, depois de conhecer você, de ouvir suas histórias sobre ela, de entender melhor o que aconteceu, percebo que ela fez o que acreditava ser o melhor para todos nós. Um sacrifício imenso por amor. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto de Lara. Aaron sentiu um nó na garganta, emocionado com a vulnerabilidade que ela demonstrava. Agora, continuou ela, só queria ter a chance de dizer a ela que entendo, que a perdoo. Ela saberia, respondeu Aaron suavemente. Clara sempre teve uma sensibilidade especial para entender os outros, uma intuição quase sobrenatural. Lara enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Acha que ela ainda está viva? Em algum lugar? A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e temor simultaneamente. Aaron ponderou cuidadosamente antes de responder. Não sei, Lara. Os envios de dinheiro para o convento cessaram há 4 anos. Isso pode significar muitas coisas. Ou pode significar apenas uma, completou Lara, a voz embargada. Mas não sabemos com certeza, acrescentou Aaron rapidamente, e enquanto não soubermos, podemos manter a esperança. Quando voltaram para a casa principal, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa.
Lara consultou o relógio, mencionando que precisava voltar ao sítio para alimentar seus animais, 2 cabras e algumas galinhas que mantinha mais por companhia do que por produção. "Posso passar aqui amanhã cedo para discutirmos os detalhes da reforma?" perguntou, já se dirigindo ao jipe. "Claro", respondeu Aaron. "Estarei esperando." Antes de entrar no veículo, Lara hesitou. Então, em um gesto que pegou Aaron completamente desprevenido, aproximou-se e o abraçou. Não foi um abraço rápido e constrangido como os anteriores, mas um abraço genuíno, apertado, carregado de emoção. "Obrigada", disse ela, a voz abafada contra o ombro dele, "por não desistir de mim, mesmo quando eu não facilitei as coisas." Aaron retribuiu o abraço, sentindo um nó na garganta. "Nunca desistiria", respondeu simplesmente. Quando Lara se afastou, dirigindo pela estrada de terra que levava à saída da fazenda, Aaron permaneceu imóvel, observando até que o veículo desaparecesse na curva. Uma semana depois, enquanto supervisionava a reforma da pequena casa, onde Lara em breve moraria, Aaron recebeu uma ligação. Reconheceu imediatamente a voz de Lara, tensa e agitada. "Encontrei algo no diário", disse ela, sem preâmbulos. "Algo sobre a família dela em São Paulo. Um nome, um endereço. E mais, Aaron, uma menção a uma ameaça específica feita por alguém chamado Ricardo Alves, o irmão dela." Aaron sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a primeira vez que Lara mencionava o nome de um membro da família de Clara. "O que diz exatamente?" Ela escreveu que Ricardo descobriu sobre a gravidez e a confrontou. Disse que a criança, representava um risco para os negócios da família, que poderia atrair atenção indesejada. "Ameaçou você diretamente, Aaron. Disse que se Clara não sumisse e cortasse todos os laços, você sofreria um acidente." A revelação atingiu Aaron como um golpe físico. Todos esses anos imaginando por que Clara havia partido tão repentinamente, e a resposta era essa: para salvá-lo de uma ameaça de morte. "Ah, mais", continuou Lara, a voz agora mais controlada. "Ela menciona uma propriedade da família em Campos do Jordão, onde escondiam documentos importantes. Documentos que poderiam incriminar várias pessoas poderosas. Acho que deveríamos investigar, Aaron. Acho que precisamos descobrir o que realmente aconteceu com minha mãe." Aaron hesitou, pensando nos riscos. "Pode ser perigoso, Lara. Essas pessoas já provaram que são capazes de ameaças graves." "Já pensei nisso", respondeu ela, com uma determinação que não admitia contestação. "Mas não posso simplesmente ignorar essa informação. Preciso saber a verdade. Por mim, por você, por ela." "Então investigaremos juntos", prometeu Aaron, após um momento de reflexão. "Como pai e filha." As palavras saíram naturalmente, sem constrangimento ou hesitação. E pela primeira vez, Lara não corrigiu o termo pai. Em vez disso, respondeu com uma simplicidade que dizia tudo: "Sim, como família." 2 dias depois, Lara se mudava para a pequena casa na fazenda, trazendo consigo não apenas seus poucos pertences materiais, mas também a esperança de um novo começo. A reforma havia transformado o lugar em um lar acolhedor, com paredes recém-pintadas, uma cozinha modesta, mas funcional, e um pequeno jardim onde ela já planejava cultivar flores e ervas medicinais. Da varanda da casa principal, Aaron observava sua filha organizar o novo espaço, com o mesmo cuidado e atenção aos detalhes que dedicava ao cultivo de suas frutas. O coração transbordava de um sentimento que havia esquecido ser capaz de experimentar: felicidade plena. Independentemente do que descobrissem sobre o passado de Clara, ele e Lara enfrentariam juntos. Não mais como estranhos unidos por um teste de DNA, mas como pai e filha, que, apesar de todos os obstáculos, haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. E isso, percebeu Aaron, era o maior presente que a vida poderia ter-lhe concedido. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Aaron e Lara tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo.
Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.